Olá, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Anderson, iniciando mais uma videoaula de matemática da Escola Governador Valdemar Alcântara, da turma de 7º ano, aula de número 8, tá certo? Só lembrando que a aula de número 7 a gente fez uma avaliação diagnóstica de matemática, justamente para diagnosticar todas as aulas anteriores que a gente viu no mês de maio, tá bom? Então a gente está corrigindo essas avaliações que vocês enviaram para a gente, tá bom? E mais tardar, até amanhã, a gente coloca o resultado para vocês no grupo de WhatsApp, tá certo? E dando continuidade às nossas atividades, agora a gente vai para a aula de número 8. Vou compartilhar aqui o material com vocês. Ok, diminui aqui a nossa tela. Aqui para cima. Bom, o nosso conteúdo da aula de hoje, pessoal, está lá na página número 32 até a página de número 35 do livro didático, que é números inteiros. A gente vai trabalhar a introdução de conjunto dos números inteiros, beleza? Então, dá uma pausazinha no vídeo de vocês, tá bom? Pega o vídeo e coloca lá na página 32, pega o livro, desculpa, coloca lá na página 32 e vamos dar início à nossa aula, beleza? Ok? Todo mundo já pegou o livro? Então, vamos lá. O nosso conteúdo é números inteiros, entendendo os números negativos. A gente vai trabalhar o conjunto dos números negativos, ou seja, o conjunto dos números inteiros, que é formado pelos números positivos e os números negativos. Tranquilo? Então, na página 32, tem essa tirinha aqui para vocês. Ó. Tem esse enunciadozinho aqui de exemplo, exemplificando um pouco a representação dos números negativos, tá bom? Então, vamos ler aqui para vocês. Ó. Veja na tabela seguinte o desempenho de alguns clubes após a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol de Série A, o nosso conhecido Brasileirão, isso do ano de 2018. Então, a gente tem aqui a tabela, na 24ª rodada. Temos aqui a classificação, temos aqui a coluna dos times, temos aqui a pontuação, temos aqui a coluna do número de gols marcados, a coluna do número de gols sofridos e a coluna aqui, ó, do saldo de gols de cada time. Aí tem um textozinho aqui explicando um pouco sobre a tabela. Chama-se de saldo de gols a diferença entre o número de gols marcados e o número de gols sofridos por uma equipe em um torneio de futebol, tá certo? Já estou lembrando aqui da cara de alguns estudantes da turma do 7º ano que gostam de jogar futebol durante o intervalo. A gente vê ali as partidas deles durante o intervalo, tá certo? E com certeza eles vão entender muito bem essa tabela, tá bom? Então, para vocês aí, garotinhos, quando o número de gols marcados é maior que o de gols sofridos, dizemos que a equipe apresenta um saldo de gol positivo, tá certo? Se o número de gols marcados for menor que o número de gols sofridos, dizemos que a equipe apresenta um saldo de gols negativos. Então, vamos olhar aqui para a nossa tabela, ó, lá no saldo de gols. Quando tem um maisinho aqui, ó, no saldo de gols é gols positivos. Quando tem um menusinho aqui, o saldo de gols é negativos. Então, sabendo disso, vamos lá para nossas perguntas. Ó. De acordo com as informações do texto e da tabela, responda as questões no caderno, tá certo? A gente já respondeu aqui para vocês, justamente para a gente utilizar essa tabela como exemplo, para explicar para vocês. Então, o item A, ele pergunta, quais clubes apresentam o saldo de gols positivos? Então, vamos lá para o saldo de gols aqui, ó. Saldo de gols positivos. A gente tem o mais 18 e a gente tem o mais 4. Quem é o mais 18? É o Internacional, que está na primeira posição, ó. Classificação primeiro. Internacional tem 18 gols positivos. Saldo de gols, 18 gols positivos. E temos também aqui o mais 4, que é o Corinthians. O Corinthians está com mais 4 de saldo de gols. Então, quer dizer que os clubes que apresentam saldo de gols positivo é justamente o Internacional e o Corinthians, porque os outros são negativos. Agora o item B. E quais apresentam saldo de gols negativo? Então, vamos lá, os que tem menos, ó. Menos 4 aqui, menos 4 aqui, menos 5 e o menos 10. Então, vamos ver quem são os clubes. Menos 4. A gente tem o Fluminense, com saldo de gols negativo. A gente tem menos 4 aqui também. Tem o América de Minas Gerais, que a gente chama de América Mineiro, tá bom? O menos 5 aqui a gente tem o Bahia, né?
E o menos 10 a gente tem aqui o nosso Ceará, menos 10 negativo, tá certo? Então, quais são as equipes? Fluminense, América Mineiro, Bahia e Ceará. Esses são os clubes que têm saldos de gols negativos de acordo com a nossa tabela. Item C. Como foram representados os saldos positivos e os saldos negativos de gols? É só a gente olhar para a tabela. Os saldos positivos a gente colocou mais 18 e mais 4. Os negativos, menos 4, menos 4, menos 5, menos 10. Ou seja, os positivos a gente representou como mais e os negativos a gente representa como menos. Entendido? Beleza? E o item dele pergunta, como foi representado o saldo de gol do Ceará? Então, olha aqui o Ceará, o saldo de gol do Ceará é menos 10, tá certo? Beleza? Espero que vocês tenham compreendido. Isso vai servir de base para a nossa aula de hoje, tá bom? Conjunto dos números inteiros, que são os conjuntos dos números positivos e o conjunto dos números negativos, ou seja, os positivos e negativos, incluindo o zero. Beleza? Continuando. Entendendo os números negativos. Então, vamos entender um pouco aqui. Ó. Os números negativos têm sentido para expressar o resultado de contagem ou de algumas medidas. Claro. Então, vamos aqui. A festa, na tirinha aqui, ó. A festa do meu aniversário será no próximo dia 18. 18 é um número positivo. Oba, que horas devo chegar? Ela pergunta horas aqui. E aqui a representação da tirinha do rapaz querendo comprar caneta. E temos aqui a vendedora. Fala o seguinte, vou querer 2 canetas de R$5. Tá certo? Então, 2 números aqui, ó, positivo. 2 canetas positivas, R$5 também positivo. Todas essas informações não deixam dúvidas quanto aos significados, pois os números naturais envolvidos definem perfeitamente a quantidade que expressam. Tá certo? Então, não deixam dúvidas, porque na tirinha a gente deixa bem claro, 18 horas, né, positivo, 2 canetas e R$5 a gente trabalha com o conjunto de números naturais, que são o conjunto de números positivos, tá certo? A gente vai ver outros exemplos também para representar também os números negativos. Vamos ver. Ó, consideremos agora a seguinte situação. Um termômetro marca uma temperatura de 10 graus Celsius, afastados do zero. Podemos representar essa situação em um termômetro de duas maneiras. Então, a gente tem aqui o termômetro representado aqui com a letra A e esse termômetro aqui representado pela letra B. Tá bom? E do lado a gente também tem uma escala aqui, ó. A gente pode chamar uma reta numérica, né, de graduações, uma reta numérica de graduações, digamos que ela está na vertical, ok? Está em pezinho aqui, ó, na vertical. Então, o ponto A do termômetro está distante 10 graduações do ponto de origem. Então, vamos observar aqui, ó, está aqui o ponto A, o ponto de origem é o zero, tá certo? Então, 10 graduações está afastado aqui para cima. A gente representa aqui também aqui na nossa reta, ó, 10 graduações para cima, tá bom? E logo o ponto B do termômetro está distante 10 graduações do ponto de origem, mas só que é 10 graduações aqui para baixo do zero, abaixo do zero, tá bom? Como a gente pode ver aqui na nossa reta também, ó, tá aqui o zero e 10 graduações abaixo. O que é que a gente pode definir? Nas figuras, vemos que há 2 pontos, ponto A e ponto B, do termômetro que podem ser tomados como a posição da coluna de mercúrio em relação ao ponto de origem zero. Isso mostra que o número natural 10 não foi suficiente para expressar, de modo que não deixasse dúvidas o afastamento da coluna de Mercúrio em relação ao ponto de origem. Para eliminarmos a confusão, a possível confusão, convencionamos a seguinte leitura. Então, vamos lá como é que vocês vão ler esses dois termômetros aqui. Ó. O ponto A está acima do zero. Então, o ponto A aqui, ó, acima do zero. Enquanto o ponto B ele está abaixo do zero, tá certo? Abaixo do zero, ponto B. É assim que vocês vão ler. Ponto 10 positivo, acima do zero. Ponto 10, ponto B, 10 negativo, abaixo do zero. Tá certo, pessoal? Então, acima do zero, abaixo do zero. Acima do zero é os positivos, abaixo do zero é os negativos. Tranquilo? Ok, pessoal, dá mais um exemplo aqui para vocês, ó, de como vai ficar. Simbolicamente, eliminamos a confusão antepondo o sinal mais, como eu falei, as medidas acima de 0 graus Celsius.
e menos as medidas de abaixo graus Celsius. Assim, portanto, A está para 10 graus Celsius e o ponto B está para menos 10 graus Celsius. Assim, ó, aqui o zero, acima do zero, positivo. Então, no caso, 10 mais Celsius, você vai representar por mais 10. E aqui, abaixo do zero, negativo. Então, menos 10. Tranquilo, pessoal? É só isso. Continuando. Há situações em que não escrevemos sinal mais, tá certo? Ou seja, quando você tiver um número inteiro que ele não está representado por sinal mais, isso já pode significar, você já pode afirmar que ele é um número positivo. Fica facultativo colocar o mais, tá certo? Ah, professor, e quando for negativo, aí você obrigatoriamente tem que colocar o número negativo, sinal negativo, tá certo? Para colocar o mais, só se você quiser. Colocar o menos, aí é obrigatório para representar por um número negativo, tá bom? Então, o sinal mais, ao usarmos inteiros positivos, né? Os números positivos e os números negativos aparecem em muitas situações, como, por exemplo, na indicação de um período de tempo, antes e depois de uma data determinada. Então, a gente tem aqui uma reta, e nessa reta identificou como zero o nascimento de Cristo. E antes do zero, a gente identificou aqui como menos 400 o período de 400 antes de Cristo. Esse AC significa antes do nascimento de Cristo, tá certo? E para a direita do zero, claro que são os positivos. A gente representou aqui como mais 600, que significa 600 anos depois de Cristo. Esse DC significa depois de Cristo, tá certo? Então aqui, ó, zero, nascimento de Cristo. Menos 400. Os gregos não conheciam os números negativos ainda. E lá no mais 600, os hindus já usavam quantidades negativas. Tá bom? É só um exemplo aqui do pouco da história da matemática para vocês. Agora a gente tem outro exemplo aqui para falar sobre profundidade, nível do mar, tá certo? Altitudes. Então vamos lá, ó. Na indicação de altitudes ou profundidades em relação ao nível do mar, a gente tem aqui, ó, o nível do mar, aqui, ó, é justamente a linha do mar aqui, tá certo? Acima a gente fala que é a altitude em metros acima do mar. Então a gente tem o rapaz aqui, ó, tá escalando a montanha, ele está a 30 metros acima do mar, tá certo? Então mais 30. E abaixo, né, que é a profundidade de 30 metros, a gente representa como menos 30 metros, tá certo? A profundidade aqui do mar, menos 30 metros abaixo do nível do mar, ok? Note que em todas as situações apresentadas, há um referencial, tá certo? Que tomamos como origem. A temperatura nula, ou seja, quando a gente trabalha com temperatura, a origem, o referencial é o 0 graus Celsius, que é no termômetro. O referencial ano zero, na linha do tempo, e o nível do mar, é na altitude e na profundidade. Ou seja, quando a gente vai trabalhar com temperaturas, o nosso referencial é o 0 graus Celsius. Quando a gente vai trabalhar na linha do tempo, o referencial é o tempo zero, tá certo? E quando a gente vai trabalhar com altura e profundidade, altitude e profundidade, o nosso referencial é o nível do mar. Tranquilo? Então sempre a gente coloca um referencialzinho. Pessoal, para concluir nossa aula de hoje, a gente tem aqui exemplos, um exercício resolvido lá da página 35. Pega aí o de vocês, coloca na página 35, vai lá na questão número 3, tá bom? Na questão número 3 fala o seguinte, ó. Cláudio é dentista e seu consultório fica em um prédio com 10 andares de salas comerciais e 4 andares de garagem no subsolo. Observe o painel do elevador do prédio. Então a gente está vendo aqui, ó, isso aqui não é o prédio, não, é o painel do elevador. Você entra no elevador e vai clicar lá nos botãozinhos, tá bom? Quando você entra no elevador, ou seja, quando você entra no prédio, a entrada do prédio geralmente é o térreo, tá certo? A maioria dos prédios, o térreo é por onde você entra, tá bom? Aí você pega o elevador, aí você, se quiser ir para cima, né, para os andares acima, você clica no andar número 1, 2, acima do térreo, tá certo? E o painel abaixo do térreo aqui a gente chama de subsolo. Geralmente é onde fica as garagens para você colocar os seus carros, tá bom? A sua moto, para você deixar lá na garagem do prédio, tá bom? A gente chama de subsolo.
Ok, pessoal, então eu tenho o térreo aqui vai ser o nosso referencial, no caso aqui desse painel do elevador, então o referencial a gente já sabe que é o zero. Acima do zero, ou seja, os andares das salas comerciais, a gente representa aqui pela numeração positiva, e a numeração negativa abaixo do térreo aqui, que é o nosso referencial, a gente fala que são os subsolos, tá bom? Onde você deixa os seus no caso. Então, o item A ele pergunta o seguinte, ó, que número indica o andar térreo, pessoal? Claro que é o zero, tá certo? O zero é o nosso referencial, que é o térreo. Item B. Quais botões de painel indicam números de andares acima do térreo, pessoal? Então vamos lá, tem aqui o térreo. Ó. Quais são o painel? Os botões do painel que indicam acima do térreo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lembrando que eles estão todos positivos. Mas, como eu expliquei para vocês no slide anterior, não necessariamente eu preciso colocar mais 10, mais 9, mais 7, mais 6, tá certo? É só colocar um número como a gente já conhece convencionalmente, tá bom? Mas, ok. Então, respondendo aqui o item B. Ó, então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá certo? E quando a gente quiser, no item C, ó, quais indicam os andares abaixo do térreo subsolo? Aí a gente tem que representar como os negativos, ó, abaixo do térreo. Sempre os negativos a gente coloca o sinal aumento, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, ok? Que são justamente o subsolo desse prédio. Beleza, pessoal? Bem tranquilo, bem prático, bem simples a gente fazer a representação dos números positivos e dos números negativos, tá bom? E no item D, a gente fala o seguinte, ó, procure lembrar de todas as situações em que você pode identificar o uso de números com sinais mais ou menos, tá certo? Então, eu coloquei aqui quando vocês tiverem uma conta bancária. Quando vocês tiverem uma conta bancária, a gente vai representar como menos o débito. Você está com saldo devedor na conta, com débito, ou seja, o valor é negativo. E quando você tiver dinheiro na sua conta, você está com crédito, então positivo. Então, menos na conta bancária é o débito e o mais na conta bancária é o crédito. Tranquilo, pessoal? Então, desejar a vocês aqui, ó, bons estudos, tá certo? Vamos lá, vamos exercitar bastante. Desejar para vocês bons estudos. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e até a nossa próxima aula, tá bom?